O título de Oséias 11, da minha Bíblia, diz assim: o amor de Deus Pai, a ingratidão de Israel. O amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. Nós estamos numa série de reflexões acerca de Deus e do seu povo, aonde Deus já chamou seu povo de uma videira, Deus já chamou seu povo de uma jumenta, Deus já disse que ele era um lavrador, e que Israel era a sua terra, que Israel era a sua vide frutífera, mas também Deus já chamou Israel de uma esposa infiel, de uma esposa rebelde. Então Deus tem sempre tratado com Israel por meio dessas expressões e por meio dessas declarações. Contudo, agora Deus se coloca como um Deus Pai, não mais um Deus apenas Senhor, lavrador, governador. Ele diz que é Pai, ele diz que Israel é um filho. Contudo, Israel é um filho amado, mas é um filho rebelde. Israel é um filho amado, mas é um filho que às vezes se mostra ingrato. Israel é um filho amado, mas mesmo assim, às vezes prefere ouvir outros deuses, seguir outros caminhos, do que seguir o Deus que o ama. Mas a gente vai perceber também, isso é uma verdade que a igreja já conhece, que esse Deus que é Pai, ama de forma incondicional. Esse Deus que é Pai, não nos ama de acordo com a nossa vida, porque se Deus nos amasse de acordo com a nossa vida, Ele não nos amaria, porque a nossa vida é muito complicada. Mas Deus nos ama de acordo com Ele, de acordo com o amor dEle, de acordo com a vontade dEle. Então, nós chegamos agora próximo ao final do capítulo. Nós estamos falando de uma profecia. Então, como profecia, os irmãos têm que entender que algumas coisas Oséias está puxando a orelha porque já aconteceu, outras coisas Oséias está profetizando porque está prestes a acontecer, e algumas coisas Oséias está profetizando que ainda vai demorar a se cumprir. Então às vezes a gente fica um pouco confuso, porque tem hora que Deus bate, tem hora que Deus passa a mão, tem hora que Deus castiga, tem hora que Deus dá promessa de vitória, tem hora que Deus diz que vai haver uma invasão, tem hora que Deus diz que vai haver uma restauração, tem hora que Deus diz que o povo vai ser punido, tem hora que Deus diz que o povo vai ser liberto, e aí a gente fica um pouco confuso. Então, como entender um pouco dessa confusão? Nós estamos falando de um livro profético, algumas coisas aconteceram e Oséias está dizendo: olha, aconteceu isso e Deus não se agradou, outras coisas vão acontecer e de forma rápida, e outras coisas vão demorar. Então é assim que a gente deve entender o livro de Oséias. E outra coisa interessante é que eu falei isso lá no começo, e a gente pode ter esquecido. A razão para que o texto de Oséias comece a tomar esse rumo é que o livro de Oséias nunca foi sobre ele. O livro de Oséias sempre foi sobre Deus. É verdade que Deus usou a vida de Oséias, o seu problema familiar com a sua esposa, para usar um meio. Deus fez da vida de Oséias um meio pelo qual a palavra dele chegasse ao povo e falasse para o povo: olha, vocês deixem de ser infiéis, vocês deixem de adulterar a palavra, vocês deixem de se enamorar com outros deuses, porque isso é abominação. Então a gente tem que entender isso. O livro de Oséias nunca foi sobre ele, mas sempre foi sobre um Deus poderoso, que é um pai amoroso, mas é um pai que disciplina o seu povo. E vendo o seu povo cometer infidelidade espiritual, Deus pega a vida de Oséias como exemplo e usa ele como um meio pelo qual ele chamaria a atenção do seu povo. Então vamos lá, vamos ler Oséias 11, do 1 ao 4. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo, de sorte que as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Vamos parar aqui, vou explicar, depois a gente segue.
Eu disse que o amor de Deus é incondicional. E quando começa o capítulo 11 de Oséias, Deus já começa dizendo assim: quando Israel era menino, eu o amei. Se nós fôssemos ler outros versículos bíblicos, tem uma passagem muito boa nos profetas, que eu também gosto muito, quando Deus vira para Israel e diz assim: olha Israel, quando eu te amei, quando eu te escolhi, você não era maior, você não era mais forte, você não era a mais bela entre as nações, você não era a mais formosa, não era a mais santa, mas eu te amei, simplesmente porque quis te amar, e quis revelar a minha glória em você. E aí o texto aqui começa dizendo isso. Deus diz: quando Israel era menino, eu o amei, ponto. Quis amá-lo. E do Egito, aí Deus lembra da chamada que ele tirou o seu povo do Egito, e do Egito chamei o meu filho. A gente deve entender, primeiro, um grande contraste que há aqui entre o amor de Deus e a nossa. Quando eu digo nossa, eu quero me incluir aqui nesse texto. Infidelidade, a nossa inconstância, a nossa fraqueza. Deus diz: quando Israel era menino, eu amei, e o tirei do Egito. Mas aí quando chega no versículo 2, ele diz: mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. E aí rapidamente, eu não quero me alongar muito, mas eu queria que a todo momento você tentasse aplicar isso na minha e na sua vida, porque isso já aconteceu na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu não me vejo mais nessa situação, mas eu já cansei de ouvir ou de saber que Deus me chamava e eu ainda assim me afastava. A gente deve entender que Deus é fiel aos seus planos e seus propósitos. Ele não deixa de nos amar, nem deixará de vir ao nosso favor por causa da nossa ingratidão. É claro que eu não estou dizendo aqui que você tem uma carta branca para pecar. É claro que eu não estou dizendo aqui que você tem uma carta branca para fazer o que bem entende da sua vida. Mas a verdade é que, independente de como está a sua vida, Deus é Deus. Independente de como está a sua santidade, bom seria que ela estivesse de forma plena, ou melhorando, ou progredindo, ou crescendo. Mas independente de como você esteja, ou de quem você seja, Deus é Deus. O que eu estou querendo dizer é que a promissora carreira, a promissora história de Israel não depende de Israel, porque se dependesse deles, não teria história nenhuma. As vitórias, as bênçãos, a prosperidade, a terra que Israel ganhou, o crescimento numérico de Israel, é porque Deus é bom. E aí, essa semana eu mandei no WhatsApp para alguns irmãos, fazendo um paralelo, eu acho que foi com Lutero, acho que foi Lutero que disse. Ele dizia: tudo que você vê de bom em mim, foi Deus que fez, ou é Jesus. E ele diz: tudo que você vê de mal em mim, é meu mesmo. É isso que eu estou dizendo. Tudo que você vê de bom em Israel, foi Deus que fez. Tudo que você vê de ruim em Israel, é Israel que fez. Por quê? Porque Deus é Deus, Deus é bom, Deus é fiel às suas palavras, Deus é fiel aos seus propósitos. E nós devemos atentar para isso. Ah, pastor, então posso viver desleixado, né? Porque o que é de bom vai vir na minha vida. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que tudo que há de bom é porque Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que é Pai. Então pense nisso. Pense nisso. Talvez você tenha caído, talvez você tenha desanimado, talvez você tenha se entristecido, talvez você tenha se decepcionado, talvez você tenha se magoado, a ponto de pensar até mesmo, quiçá, se tem mais jeito. Aí a gente olha para a Bíblia e Deus diz: quando Israel era menino, eu o amei. Aí no versículo 2 Deus diz: mas eles se afastavam de mim. Aí você pensa, então agora acabou. Aí no versículo 3 Deus diz: todavia, ainda que eles se afastassem de mim, eu os ensinei a andar. Eu os ensinei a andar, os tomei nos meus braços. E contudo eles não atinavam, não percebiam que era eu que os curava. Irmãos, eu não sei você, mas eu me vejo muito nesses versículos. Eu percebo quantas vezes Deus me chamou, eu me afastei. Eu percebo quantas vezes eu nem mesmo sabia andar e Deus me ensinou a andar. Eu percebo quantas vezes eu caí e o texto diz que Deus nos toma pelos braços. E eu percebo também que quantas vezes eu fui infiel, mas Deus permaneceu fiel.
Esse é o texto, essa é a grande verdade desses 4 primeiros versículos. E aí, para que ficasse mais claro, Deus lembra no versículo 1 a Israel, dizendo: olha Israel, vocês se esqueceram de que eu os tirei do Egito, de que de forma milagrosa eu calei a Faraó, que de forma poderosa eu levantei as pragas e os livrei. E aí, de novo, fazendo um paralelo na nossa vida, quantos aqui não foram livres do Egito, do pecado, da escravidão que vivíamos, do lamaçal que andávamos, de uma vida maldita que tínhamos, e Deus nos tirou daquele Egito? Mas ainda assim, eu reconheço a nossa fraqueza. Nós somos fracos, e às vezes nós esquecemos de tantas bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Eu acho que quem falou isso foi Dirley, acho que segunda-feira. Dirley falava do Deus provedor, do Deus que sustenta todas as coisas lá na casa de Lourdinha, e a gente tem que lembrar disso também. Às vezes a gente só lembra de Deus como Criador. Ah, Deus criou todas as coisas. Ah, Deus é Salvador, Deus me salvou. Mas Deus é mais do que isso. Deus é Criador, Deus é Salvador, mas Deus é provedor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus não apenas criou o mundo, deu corda e disse: olha, agora se vire, é cada um por si. Deus não apenas nos chamou e disse: olha, agora se vira, é por sua conta e risco. A Bíblia diz que Deus é provedor. O mesmo Deus que chama é o Deus que ensina a andar. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. O mesmo Deus que chama é o Deus que santifica. O mesmo Deus que chama é o Deus que nos dá maturidade, espiritualidade, é o Deus que concede o Espírito Santo. E às vezes a gente esquece isso. A gente vem para a igreja, confessa Jesus, entende que Deus nos salvou, mas depois a gente tenta andar com as nossas próprias pernas. Depois a gente tenta ganhar com a força do nosso próprio braço. Mas a gente aprende aqui que o mesmo Deus que arrancou Israel do Egito foi o Deus que plantou Israel na terra prometida. Mesmo Deus que chamou Israel quando ele era uma nação minúscula, foi o Deus que fez de Israel o povo dele, a nação sacerdotal, o povo pelo qual haveria de vir Jesus Cristo. Mas infelizmente a sedução, o pecado e toda sorte de coisas ruins, sim, nos seduzem. Tanto é assim que o versículo 2, repito, diz: quanto mais eu os chamava, mais eles se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Você vê que o versículo 2, ele fala do pecado, da inconstância, do erro, da falha do povo. Mas o versículo 1 e o versículo 3, entre o pecado, há um Deus que age. O versículo 1 diz: quando Israel era pequenino, Deus o amei. Aí quando chega no versículo 3, depois do pecado, Deus diz: eu ensinei a andar, eu os curava. Quando chega no versículo 4, diz: eu os atraí com cordas de amor, eu me inclinei para lhes dar de comer. Então o texto também mostra a diferença que há entre nós e Deus. Se de um lado nós escolhemos besteira, colhemos bobagem, percorremos caminhos que não agradam a Deus, do outro lado, quando a Bíblia diz que e se refere a Deus, você vê que é sempre um Deus zeloso, é sempre um Deus bondoso, é sempre um Deus que cuida, é sempre um Deus que se inclina e estende a mão para um povo imerecedor. Então eu quero repetir: não sei como anda a sua vida, sei como anda a minha, eu sei que eu preciso da misericórdia de Deus, mas não esqueça que o Deus a quem nós servimos é um Deus misericordioso, fiel, amoroso e Pai. Ele não nos dá uma carta branca para vivermos a revelia da vontade dele, mas ele nos dá uma promessa de que todo aquele que confessa o pecado e se arrepende, ele é Pai, e um Pai pronto para nos receber de volta. O último versículo, a última parte do versículo 3, também mostra uma incoerência nossa, quando diz assim: eu ensinei a Efraim a andar, eu tomei Efraim nos meus braços, mas eles não atinaram que eu os curava. Essa é uma outra falha nossa. Deus diz assim: eu ensinei a andar,
eu curei, eu dei de comer, eu libertei, eu salvei. Mas quando eu e você temos que dar graças ou reconhecer as bênçãos de Deus, às vezes a gente esquece que foi Ele que deu. Às vezes a gente esquece que o livramento veio dele, que a cura veio dele, que a bênção veio dele. Então Deus diz: olha que coisa louca, eu ensino esse menino a andar, eu dou de comer para esse menino, eu tiro ele do Egito, eu faço crescer, eu abençoo. E na hora de atinar, de perceber, de reconhecer quem curava, ele achava que eram os Baalins, que era Baal, que eram as esculturas. Eles achavam que era o seu exército, a sua cidade, o seu poderio, as suas plantações. Isso também é um erro horrível que nós cometemos. Tudo é graça. Esse texto nos revela que o amor de Deus, às vezes, tem um erro, em algumas igrejas evangélicas cometem esse erro, de achar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco, e o Deus do Novo era um Deus de amor. Nós estamos diante de um texto, de uma declaração de amor fortíssima de Deus no Antigo Testamento. Nós estamos lendo um texto que revela a graça de Deus no Antigo Testamento, porque, como disse Guilherme, se Deus usasse só de justiça aqui, Deus já tinha fulminado esse povo todo, Deus já tinha acabado com esse povo. Mas você vê graça, você vê favor, você vê perdão de Deus sendo operado aqui para um povo que não merecia. Você vê um Deus que se importa. E aí, quero fazer um comentário. Deus se importa, Deus ama, Deus cuida, Deus protege, Deus abençoa. Mas, irmãos, não se engane, Deus é completo em si mesmo. Às vezes, quando a gente vai aprendendo o tamanho do amor de Deus, a gente começa a achar que Deus quase depende da gente. Eu sou muito importante, porque Deus me ama tanto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é completo em si mesmo. Deus tem plena alegria e plena comunhão na Trindade, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus nos ama, Deus nos protege, Deus cuida, Deus livra, Deus nos abençoa, Deus nos perdoa, porque Ele faz para a glória dEle, e não porque Deus é um Deus sozinho, um Deus que precisa de alguém para estar ao seu lado. Deus criou todas as coisas para a glória do seu nome, e só isso. Deus nos salvou para a glória do seu nome. Deus se estende em nosso favor simplesmente para que Ele seja glorificado. Mas também a Bíblia nos diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sim, Deus deseja comunhão, intimidade, Deus deseja ser servido, adorado. Isso é fato. Mas não se engane, quando eu digo que Deus é um Deus de amor, que Deus é bom, que Deus se importa, que Deus vem ao nosso encontro, não ache que sem você falta algo em Deus, porque Deus é completo. Na verdade, tudo que Deus faz é para a glória dele, e bom seria que nós entendêssemos isso. Mas vamos lá, vamos ler do 5 ao 7. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então, como eu disse, a gente está falando de uma profecia. Então, após dizer que amava, que cuidava, que protegia, agora Deus revela o tamanho da perversidade, o tamanho da cegueira de Israel. Deus diz: olha, as coisas ficaram tão feias que eles não se voltaram para mim, e terão que ser levados cativos pelo rei da Síria. Então a resposta, o resultado de todo afastamento seria um exílio, seria uma invasão e seria um cativeiro. E Deus diz: olha, a espada chegará sobre a cidade que Israel tanto se vangloriava, E aí hoje nós poderíamos fazer tipo um paralelo. Hoje algumas igrejas se vangloriam tanto dos seus templos gigantes, templos faraônicos,
o louco lá do Edir Macedo, inclusive, reproduziu lá o Templo de Salomão. Algumas igrejas se apegam tanto a uma parede, ao templo físico, que talvez, quando o juízo de Deus vier, Deus vai dizer: olha, a espada virá, contra as suas cidades, contra os seus templos. A espada virá e consumirá os seus ferrolhos, as suas grandes portas, as suas entradas. Então cuidado com isso, queridos. Todo afastamento, toda rebeldia, todo desvio, todo pecado vai terminar em castigo e em punição. E aí, como eu tenho dito constantemente aqui, será bom para mim e para você se Deus nos castigar ainda aqui em vida. Dê glória a Deus se Deus te castigar em vida, porque se Ele te castigar em vida, você vai ter a oportunidade de se arrepender. Mas se Deus não te castigar em vida, e o seu castigo ficar para o dia do juízo, irmãos, e aí você lamente, e só lamente, porque naquele grande dia o juízo descerá sobre aqueles que não se arrependeram. Então cuidado com isso. Israel perdeu liberdade, Israel perdeu sua terra, Israel viu famílias sendo separadas, dilaceradas, Israel viu morte e problema atrás de problema chegando na sua terra, simplesmente porque eles não atinaram que era Deus que os curava. E nós também devemos tomar cuidado com isso. Eu falei aqui há poucas semanas que quando Oséias estava pregando, viraram para Oséias e falaram: você é louco, você é doido. Xingaram Oséias porque não queriam ouvir a verdade. E às vezes nós também fazemos isso. Nós preferimos atacar alguém, ofender alguém, ficar de mal com alguém, ficar de bico, sair da igreja, do que ouvir uma repreensão, do que ouvir uma exortação de Deus. É isso que Israel está fazendo. Israel rejeitou, e Deus, sendo Deus, vai puni-lo. Versículo 8 e 9: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adma? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. E aí novamente Deus abre um parênteses e diz: olha, Efraim, como eu poderia, ó Israel, eu te amei, eu te chamei desde pequeno, como eu poderia fazer com você como fiz com Adma e com Zeboim? São duas cidades que foram destruídas na mesma época de Sodoma e Gomorra. Então ele diz: como eu te deixaria, como eu te entregaria, como eu te abandonaria nas mãos dos inimigos, como que eu permitiria que o castigo chegasse a ponto de te destruir? Aí Deus diz: não, eu não farei assim. E aí entra aqui uma outra verdade que eu tenho dito aqui na igreja: a disciplina de Deus nunca será para destruir a nossa vida, o castigo de Deus nunca será para acabar com a nossa vida, nunca será, a não ser que nós não reconheçamos isso e não nos rendamos a Ele, não confessemos o nosso pecado. Aí com certeza o castigo nos destruirá. Mas mesmo depois de tanta infidelidade, Deus vira e diz: o meu coração está comovido, Israel, a minha compaixão se acende. E aí ele diz: eu não executarei o meu furor, não destruirei Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem, não voltarei em ira. Então a gente deve entender isso. Guilherme falou de manhã, na abertura do culto, parece haver um conflito, porque Deus é justo, e Deus diz que o pecado não pode ser ignorado, mas Deus é amor, e prometeu que Israel era o seu povo, prometeu salvar todo aquele que crê. E como conciliar isso? Parece uma loucura, parece uma enorme contradição, mas nós já entendemos que em Jesus, Deus conciliou as duas coisas. Em Jesus,
a ira de Deus foi derramada, a justiça de Deus foi cumprida, porque Ele paga pelos nossos pecados na cruz, tanto que Ele clama da cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele exato momento Ele carregava os nossos pecados, e o Pai se afastou dele por um momento. Mas o amor de Deus também foi derramado, porque Deus o ressuscita, e a partir daquele momento, a graça de Deus é derramada sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Então parece uma contradição, mas você vê que desde o Antigo Testamento, Deus está dizendo: a minha graça é frequente, a minha graça é a causa, a minha misericórdia e a minha graça são as causas de vocês não serem consumidos. Então, se Israel não foi destruído no passado, e se nós não somos destruídos no presente, é por uma coisa só: pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Ah, pastor, então o amor de Deus é maior que a justiça? Não, porque Deus também não destruiu Israel, e não nos destrói por causa da promessa, da aliança. Então o amor de Deus se estende de maneira que não somos destruídos, mas também a aliança, a promessa de vida eterna, a promessa de perdão nos alcança. Então, se hoje Deus ainda não nos fulminou, se até hoje Deus ainda não nos lançou no inferno, como diz, a pregação de Jonathan Edwards, o Rodrigo Caeté está até escrevendo um livro baseado nessa pregação, quando Jonathan Edwards diz que se a graça de Deus não fosse real, o chão se abriria e nós seríamos engolidos pelo inferno. E aí diz a história que na época as pessoas se agarravam nos bancos e nas colunas da igreja, com medo do chão abrir mesmo e serem engolidos pelo inferno. Então, irmão, se o chão não se abre hoje e não nos engole, é porque a graça, o amor, a misericórdia, a aliança, a promessa de Deus permanece intacta. Glória a Deus. E mais, porque Ele é Deus e não homem, Ele diz: vocês têm que entender que eu sou Deus, não sou homem. Por quê, irmãos? Qualquer rei, qualquer príncipe, qualquer presidente, qualquer pastor no lugar de Deus já tinha falado: acabou, não tem mais ideia com você, não tem mais chance, eu já dei um monte, vocês ficam errando toda hora, não tem esse negócio. Que história é essa de amor, de misericórdia, de promessa? Não, eu prometi. Homem é assim: eu prometi, desprometo. Eu prometi, me arrependi. Eu prometi, não quero mais, vai todo mundo morrer. Por isso que é importante entender isso também, a diferença que há entre Deus e o homem. Por Ele ser fiel, por Ele ser firme, por Ele ser onipotente, onisciente, onipresente, por Ele ser um Deus que não muda, nós podemos descansar de seu amor, sua misericórdia, sua aliança, suas promessas, hão de nos acompanhar e de nos alcançar. Mas se Deus fosse homem, se Deus se movesse de acordo com o nosso querer, nós estávamos perdidos, porque o chão já teria se aberto, a gente já teria sido engolido pelo inferno. Aí Ele diz: Israel, eu não executarei o meu furor, eu não tornarei para destruir vocês, porque eu sou Deus e não sou homem, sou o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Então, irmãos, não que Deus tenha mudado, não de novo que Deus seja complacente com o pecado, mas Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra, Deus nos ama e Ele fará de tudo para nos alcançar. Guarde isso. Entender a diferença entre Deus e o homem vai mudar a sua vida com relação a ter paz, a ter tranquilidade, a ter consolo, a ter conforto, a confiar em Deus. Quando a gente entende quem Deus é e entende que Ele está muito acima de pobres pecadores, a gente entende o tamanho do amor, o tamanho do perdão e o tamanho da misericórdia de Deus, que mesmo sendo o santo, se inclinou para mim e para você. 10 e 11 para a gente terminar. Vamos terminar no 11, porque o 12 já é o início do capítulo 12, já é uma nova profecia. Vamos ler o 10 e o 11. Andarão após o Senhor, este
o Senhor, bramará como um leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. O texto termina com uma promessa final, uma promessa de restauração, e como eu disse, irmãos, não se assustem, porque já no capítulo da semana que vem, Deus vai voltar a exortar o seu povo. E aí você vai dizer: pô, pastor, mas semana passada terminou com uma promessa. Sim, é uma promessa, uma profecia, que haveria de se cumprir, mas antes da profecia se cumprir, Israel haveria de ser castigado, e essa profecia diz que Deus, de forma soberana, como um leão, rugiria, e que diante do rugido do leão, diante do chamado de Deus Todo-Poderoso, os filhos viriam tremendo. E aí é muito interessante que em algumas passagens Deus disse que Israel parecia um pássaro pulando de galho em galho. Em outras passagens Deus disse que Israel parecia uma pomba que facilmente é apanhada pelo laço do passarinheiro. Mas agora Deus diz que Israel, mesmo como um pássaro, mesmo como uma pomba, voltará. Ele diz: como passarinhos voltarão os que estão no Egito, como pomba voltarão os que estão na Síria, mas voltarão, andarão após mim, e eu os farei habitar nas suas próprias casas, diz o Senhor. Então Israel se volta não só para casa, mas Israel se volta para Deus. E aí eu queria fazer também uma aplicação aqui e dizer que muitos voltam para a igreja, mas não voltam para Deus. Muitos voltam a frequentar um culto, muitos voltam a ter seu nome no hall de membro, enfim, muitos voltam a cumprir um rito religioso, não oferta, dão dízimo, enfim, oram, é um ritual religioso, cantam louvores, mas não se voltam para Deus. Tudo isso é importante, mas se a gente não se voltar para Deus, pouco importa. Então Israel entendeu que não bastava voltar para casa, não bastava voltar para a terra prometida, não bastava de novo ter soberania, ter vida espiritual, ter uma pátria. Era necessário entender que o leão da tribo de Judá era o seu Deus, e que fora dele Israel estava perdido. Assim termina o capítulo, e na semana que vem nós vamos ver Deus novamente puxando a orelha do seu povo. Deixa eu terminar fazendo algumas aplicações. Primeira que eu falei aqui, só para você gravar, já falei muitas vezes: o amor de Deus é incondicional. Isso deve ser uma verdade que você deve guardar no seu coração, porque embora eu ore para que eu e você tenhamos uma vida constante, uma vida de crescimento, uma vida de amadurecimento, dias maus chegam, fases ruins chegam, algumas crises nos alcançam, e lembrar que o amor de Deus é incondicional, e que havendo perdão, Ele virá ao nosso socorro, havendo arrependimento, Ele virá ao nosso socorro, faz toda a diferença na nossa vida. Guarde isso: o amor de Deus por mim e por você é incondicional. Ele simplesmente nos amou. Segunda coisa que eu falei aqui: Deus é completo em si mesmo. Ele é totalmente feliz com o Filho e com o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são felizes, são completos, mas Ele resolveu nos amar para a glória dEle, ponto final. Ele resolveu salvar pecadores, para que o mundo possa ver que Ele é tão poderoso a ponto de mudar a vida de homens e mulheres miseráveis como eu e você. Mas Deus é completo, certo? Fique pensando que Deus vai entrar em crise por causa de mim e de você, mas sim, Deus vai cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Terceira coisa que eu falei aqui: a disciplina não é, nunca será para destruir o pecador, mas sim para corrigi-lo, recuperá-lo, restaurá-lo e colocá-lo
no caminho da onde ele não deveria ter saído. O problema é que quando a gente se mostra rebelde e não se arrepende, a disciplina com certeza vai nos destruir. Quarta coisa que eu falei aqui: o conflito entre justiça e amor de Deus é aparente, e Deus já resolveu isso há muito tempo atrás na cruz do Calvário. Deus é justo, Deus é amor, Deus odeia o pecado, mas Deus nos ama. É ponto. Isso é algo pacífico no meio do povo de Deus, e isso só foi possível por causa de Jesus. Quinta e última coisa que eu falei aqui para você memorizar é que Deus é um desenrolado, que eu falei antes. Deus sim tem um grande amor pelo seu povo, e isso é uma das causas de nós não sermos consumidos. Mas Deus também é fiel ao nome dele, e essa é a outra causa de nós não sermos consumidos. Então, se hoje Deus ainda não nos matou, se hoje Deus ainda não, digamos, colocou um ponto final na nossa vida, é sim porque ele nos ama, mas é também porque ele é fiel ao nome dele. Só por isso. Tem uma passagem também que eu gosto muito, mas não me recordo qual, aonde Moisés vira para Deus e diz: Senhor, o povo é ruim mesmo, mas por amor ao teu nome, ele diz, por amor à tua promessa, para que os outros povos não digam que o Senhor não cumpre promessa, que o Senhor falha, que o Senhor é fraco, não permita que esse mal aconteça ao teu povo. Eu acho que quando Deus diz que ia destruir todo mundo, ia fazer de novo por meio de Moisés. E aí Moisés diz: Senhor, não é por causa deles não, e ninguém vale nada, mas é por causa do teu nome, da tua promessa, da tua palavra, permaneça fiel. E aí Deus cumpre e salva o povo mais uma vez. Amém? Vamos levantar, vamos terminar? Deus nos abençoe.